Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai descobrir 10 curiosidades sobre o Brasil que só os brasileiros sabem. Mas antes de começar, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Bora lá, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você sabia que o Brasil possui mais de 260 variações regionais de fala? Isso mesmo. Do oxe, do nordestino, ao ba, do gaúcho, cada região tem sua própria musicalidade ao falar. E isso vai além de palavras. É um verdadeiro mapa sonoro da nossa cultura. Só quem vive aqui sabe como um simples tá pode significar coisas totalmente diferentes dependendo do estado. Esse fenômeno ocorre porque o país é continental, com mais de 8 milhões de km² e uma história linguística riquíssima. E o mais interessante, essas variações continuam evoluindo. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, há bairros com sotaques próprios. Se você já viajou dentro do país, com certeza reparou nisso. É um Brasil dentro de vários Brasis, e isso faz parte do nosso charme único. A Amazônia é um dos maiores tesouros naturais do planeta, ocupando cerca de 60% do território brasileiro. Ela é tão vasta que abriga mais de 16 mil espécies de árvores e 2,5 milhões de espécies de insetos. Mas você sabia que, além da biodiversidade, a floresta desempenha um papel fundamental na regulação do clima mundial? É responsável por produzir cerca de 20% do oxigênio que respiramos e influencia o regime de chuvas em várias partes do planeta. Outra curiosidade: a Amazônia é tão densa que existem áreas ainda nunca exploradas pelo ser humano. Além disso, comunidades indígenas vivem de forma sustentável nela há séculos, preservando tradições milenares. Só quem é brasileiro sabe o orgulho que dá ver essa maravilha natural no nosso território, mas também a responsabilidade. Proteger a Amazônia é proteger a vida de todos nós. Pouca gente sabe, mas o Brasil abriga cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, tornando-se o país com a maior população de origem italiana fora da Itália. Essa grande migração aconteceu principalmente entre os anos de 1870 e 1920, quando milhões de italianos deixaram a Europa em busca de melhores condições de vida e trabalho. A maioria se estabeleceu no Sudeste e no Sul, transformando profundamente a cultura brasileira. Pratos típicos como a pizza e o macarrão ganharam o nosso tempero. E festivais como a Festa da Uva, em Caxias do Sul, celebram até hoje essa herança. Além da gastronomia, a arquitetura, os costumes e até a maneira de falar foram marcados por essa imigração. Passear por bairros como o Bexiga, em São Paulo, é como fazer uma viagem à Itália sem sair do Brasil. Essa mistura é mais uma prova de como o Brasil é um país de múltiplas identidades e tradições. O Carnaval brasileiro é, sem dúvida, a maior festa popular do mundo, atraindo milhões de turistas todos os anos. Mais do que um evento, é uma explosão de cultura, cores e música que toma conta do país inteiro. O desfile das escolas de samba no Sambódromo do Rio de Janeiro é o ápice dessa celebração, com carros alegóricos gigantescos, fantasias deslumbrantes e enredos que emocionam multidões. Mas o carnaval não se resume ao Rio, blocos de rua. Em Salvador, Olinda, Recife e tantas outras cidades também fazem história com seus trios elétricos, frevos e maracatus. A origem do carnaval no Brasil remonta ao período colonial, com tradições trazidas pelos portugueses e que, ao longo dos séculos, foram se misturando à cultura africana e indígena, resultando nessa manifestação única. Para o brasileiro, o carnaval é mais do que folia. É resistência cultural, expressão artística e, acima de tudo, identidade nacional. O Brasil é considerado o país com a maior biodiversidade do mundo. Estima-se que mais de 20% de todas as espécies do planeta estejam em território brasileiro, espalhadas por biomas incríveis como a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. A floresta amazônica sozinha abriga cerca de 390 bilhões de árvores e milhares de espécies ainda desconhecidas pela ciência. O Pantanal, por sua vez, é a maior planície alagável do mundo e um verdadeiro santuário para animais como a onça-pintada, o tuiuiu e o jacaré do Pantanal.
Toda essa diversidade é resultado de milhões de anos de evolução, clima favorável e vastos territórios ainda preservados. Apesar de toda essa riqueza, o Brasil enfrenta desafios importantes com o desmatamento e a perda de habitats naturais. Proteger a nossa biodiversidade é essencial não apenas para o país, mas para o equilíbrio ecológico do mundo inteiro. Tá gostando dessas curiosidades incríveis? Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama curiosidades e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Bora continuar, porque tem mais fatos surpreendentes vindo aí. A Bacia Amazônica é o maior sistema fluvial do planeta, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela abrange 9 países da América do Sul, mas a maior parte está no Brasil. O rio Amazonas, com cerca de 7 mil quilômetros de extensão, é o mais extenso e volumoso do mundo, despejando aproximadamente 20% da água doce que chega aos oceanos. O volume de água é tão gigantesco que, em alguns trechos, a largura do rio ultrapassa 50 quilômetros durante a estação das cheias. Além do rio principal, a Bacia Amazônica possui uma imensa rede de afluentes e igarapés, formando verdadeiros labirintos aquáticos. Esse sistema é vital para a biodiversidade e também para milhões de pessoas que vivem na região, utilizando o rio como principal via de transporte e fonte de sustento. A riqueza de espécies aquáticas, como o boto cor-de-rosa e o pirarucu, impressiona cientistas e turistas do mundo todo. Você sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo há mais de 150 anos? A produção brasileira de café começou no século XVIII e, desde então, o grão se tornou um dos maiores símbolos da nossa economia e cultura. Atualmente, o país responde por cerca de 35% da produção mundial e cultiva variedades famosas como o arábica e o robusta. Os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo são os principais produtores, com vastas plantações que embelezam a paisagem e sustentam milhares de famílias. Além disso, o Brasil também se destaca pela qualidade, com cafés gourmet e especiais que são premiados internacionalmente. O cafezinho virou um verdadeiro ritual brasileiro, presente em praticamente todos os lares, escritórios e padarias do país. Não importa a hora, um bom café é sempre uma ótima desculpa para um bate-papo e um momento de pausa. O Brasil é dono da maior faixa litorânea da América do Sul, com aproximadamente 7.367 quilômetros de costa que se estendem do Oiapoque, no extremo norte, até o Chuí, no sul do país. Esse litoral imenso abriga mais de 2.000 praias, cada uma com paisagens únicas, falésias coloridas, dunas, restingas, manguezais e recifes de coral. Lugares como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Ilha Grande e Porto de Galinhas são mundialmente famosos, atraindo milhões de turistas todos os anos. Mas não é só beleza natural. O litoral brasileiro é fundamental para a economia, com grandes portos como Santos e Paranaguá, além de ser o berço de atividades como pesca, navegação e extração de petróleo em águas profundas. Ele também influencia fortemente a cultura nacional, inspirando músicas, festas típicas, esportes como o surf e, claro, o famoso Réveillon de Copacabana. O litoral brasileiro é, sem dúvidas, um dos maiores orgulhos do país. O Brasil abriga a maior quantidade de povos indígenas isolados do planeta, com pelo menos 114 grupos confirmados vivendo sem contato regular com a sociedade não indígena, segundo dados da FUNAI. Esses povos habitam principalmente áreas remotas da Amazônia, onde permanecem protegidos por extensas florestas, rios de difícil acesso e, claro, políticas de proteção específicas. Essas comunidades escolheram ou foram forçadas ao longo do tempo a se isolar para preservar suas culturas, línguas e modos de vida frente à ameaça de doenças e à perda de território. A existência desses povos é um testemunho da incrível diversidade cultural brasileira e da importância da preservação ambiental. Eles vivem de maneira totalmente autossuficiente, caçando, pescando e coletando alimentos, mantendo tradições milenares passadas de geração em geração. Apesar de pouco se saber sobre eles, sua presença reforça a necessidade de proteger a floresta amazônica e garantir que seus territórios continuem livres de exploração ilegal e desmatamento. O Brasil é mundialmente conhecido como o país das festas populares.
Nenhum outro lugar no planeta celebra tantos eventos culturais e religiosos ao longo do ano como aqui. Além do icônico carnaval, que atrai milhões de turistas, o país realiza milhares de festas regionais, cada uma com tradições únicas que refletem a diversidade do povo brasileiro. Temos a festa de São João, especialmente no Nordeste, onde quadrilhas, fogueiras e comidas típicas aquecem o coração das cidades. No Sul, a Oktoberfest de Blumenau, a maior festa alemã das Américas. Não podemos esquecer o Círio de Nazaré em Belém, uma das maiores procissões religiosas do mundo, e o Bumba Meu Boi no Maranhão, uma manifestação cultural vibrante cheia de música, dança e teatro. A pluralidade cultural brasileira se expressa nessas festas que celebram desde as raízes indígenas até as tradições africanas e europeias. É uma verdadeira explosão de cores, sons e sabores, mostrando que o Brasil é, de fato, o país mais festivo do mundo. E aí, gostou dessas curiosidades incríveis sobre o Brasil? O nosso país é mesmo surpreendente, não é? Se você quer continuar descobrindo fatos fascinantes como esses, já aproveita e deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai ser o primeiro a saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima, com ainda mais curiosidades que vão te deixar de queixo caído. Tamo junto!